O romance A Insustentável Leveza do Ser tem um lugar único, né, na minha longa história de leitura. Eu o li na década de 80, quando foi lançado, e não gostei. Li novamente na década de 90 e novamente não gostei. E assim, dificilmente eu leria de novo. Não me lembro de ter dado uma terceira chance para qualquer romance que eu não tenha gostado duas vezes, né? Eu sempre leio mais uma vez quando é um clássico, porque eu posso ter me equivocado, mas no caso eu já tinha lido duas. Mas como sempre há uma primeira vez nos nossos hábitos, né? Uma pessoa me questionou como que eu não havia gostado, se tinha no romance tantos elementos, né? Tantos elementos na narrativa que essa pessoa sabia que eu apreciava. E aí, eu tenho até duas edições, né, bem antigas, as duas, né? Assim, né, fiquei instigada por esse comentário, eu resolvi ler de novo, né, A Insustentável Leveza do Ser. Dessa vez, com lápis na mão, né, para fazer uma leitura crítica e não apenas uma leitura de fruição. O que é leitura de fruição? Leitura de fruição é aquela leitura comum, aquela leitura por prazer, né? Muito diferente de uma leitura crítica. E qual não foi a minha surpresa quando eu descobri um outro livro que eu gostei muito, né? Então, o que tinha acontecido nas outras primeiras leituras, né? Isso eu me perguntei. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco, né, nesse vídeo, enquanto eu vou fazendo a resenha da Insustentável Leveza do Ser, né? E analisando que esse que é o romance mais famoso do escritor tcheco Milan Kundera, que faleceu recentemente. Para entender a insustentável leveza do ser, nós precisamos, primeiramente, entender o momento histórico da Tchecoslováquia, né, em que o romance se passa. Depois do fim da Segunda Grande Guerra, a Tchecoslováquia havia se tornado comunista, né, fazendo parte da União Soviética. E aí, quando chega em 68, ou seja, depois de 20 anos de comunismo, né, os tchecos, eles não queriam mais aquela rigidez, né, do comunismo. Eles queriam ter mais liberdade de pensar e de agir, o que nunca acontece em uma ditadura. Seja ditadura de direita, seja ditadura de esquerda, não se engane. Ditadura é ruim tanto de um lado extremo quanto do outro. Os tchecos, eles rejeitavam a censura à imprensa, a existência de um único partido, né, que não permite que o desigual apareça, e principalmente as ordens muito rígidas de Moscou que eles eram obrigados a seguir, né? Todas as províncias soviéticas obedeciam ao regime, ao governo de Moscou. E aí, dessa forma, então, em janeiro de 1968, o então presidente do BSEC, espero estar falando direito, não falo tcheco, né? Ele promulga uma série de medidas de afrouxamento de leis. Então, como era um período de mais liberdade, né, depois de 20 anos de comunismo, esse período, que durou apenas 8 meses, foi chamado de Primavera de Praga, já que Praga, claro, era a capital do país. Então, toda vez que você ouvir falar em Primavera de Praga, é justamente esse período em que o povo tcheco vai em busca de mais liberdade. Claro que a União Soviética, obviamente, não viu com bons olhos esse movimento e em agosto, por isso que só durou 8 meses, eles invadiram a Tchecoslováquia com seus tanques,
com grande repressão, acabando com todas as reformas. Se você estudar a União Soviética ou a Rússia, eles têm essa coisa da invasão, né? Por isso que nós temos que condenar, como eles fizeram agora com a Ucrânia. O escritor Milan Kundera, junto com outros intelectuais, se envolveu ativamente pela Primavera de Praga. E por isso, em 1970, com o seu país novamente dominado, né, totalmente por Moscou, ele foi então expulso do Partido Comunista. O escritor, o Kundera, ele ainda tentou formar um movimento de resistência, né, a Moscou, mas acabou desistindo e se exilando na França em 1975. E em 79, sua cidadania tcheca foi cassada e ele se naturalizou francês. Então, é depois de todos esses acontecimentos que ele escreve A Insustentável Leveza do Ser. E ele vai ambientar a sua história, né, justamente em que período? Durante a ocupação da Tchecoslováquia por Moscou. O romance, ele vai contar a história de 4 personagens, né, vai girar sempre em torno de um ou de outro, né, que são o médico Thomas e sua mulher Teresa, a Sabina, que era uma pintora e amante de Thomas, e o intelectual Franz, que também depois vai ser amante de Sabina. Então vejam, um médico, uma garçonete, que era Teresa, uma pintora e um acadêmico. São 4 personagens muito diferentes e vai ser pelo olhar de cada um que nós, leitores, vamos mergulhar nessa história, né? Então, é muito interessante a gente olhar as 4 facetas dessa história. Durante todo o livro, há citações do filósofo grego Parmênides. E qual era o pensamento de Parmênides, né? O filósofo dizia que todo ser é único e imutável. Ou seja, ao trazer o filósofo, o Kundera está dizendo que os nossos 4 personagens podem fazer qualquer coisa diferente. Mudar de parceiro, mudar de país, mas eles sempre vão retornar à sua essência. E talvez, eu acho, né, quando eu me pergunto, né, talvez tenha sido esse imobilismo, essa luta sem sentido que me fez não gostar do livro anteriormente, né? Eu sou uma pessoa de educação, eu acho que sempre dá para melhorar, né? Eu demorei muito para entender que também há uma beleza extrema na complexidade dos enganos que aparecem no livro, do sofrimento dos personagens, né? E é nesse sentido que o escritor diz que a leveza, quase a alegria, ela é insustentável, né? Ela não se mantém durante muito tempo, né? Então é uma visão meio pessimista de mundo, né? E claro, se você pensar, não podia mesmo ter leveza, né? Eram pessoas, esses 4, com muitos problemas pessoais, problemas principalmente de relacionamento, eram pessoas infelizes e ainda vivendo dias terríveis de perseguição política, seja na Tchecoslováquia ou quando eles têm que exilar, porque o exilado ele sempre perde a sua rede de apoio, né? As suas referências de infância, adolescência, etc. Logo na primeira parte, a gente descobre que compaixão pesa. E o médico Thomas vai ter por Teresa uma enorme compaixão, o que o leva a abrigar em sua casa uma mulher que ele havia visto uma única vez em uma cidadezinha do interior, que era uma garçonete que havia lhe servido ali no bar. Ele achou ela interessante, deu o telefone, né, dele para ela. Ele morava em outra cidade, então se ela fosse para outra cidade, né,
ela podia telefonar para ele. E ela entende isso como um convite muito importante e ela vai. E quando ela chega na casa do Thomas, ela fica doente e ele tem que cuidar dela, o que faz com que ele se torne ou pense que é responsável por ela. O amor entre eles vai ser belo, mas muito doloroso. A Teresa, ela jamais vai ter uma leveza do ser, e ela jamais vai deixar que o Thomas tenha essa leveza também. A Teresa, ela chega a ser taxada de anacrônica, ou seja, fora do seu tempo. Ela acredita em acasos, e só porque Thomas não era ali um dos bêbados a que ela estava acostumada a servir no bar, e porque ele estava segurando um livro, que era uma coisa que ela gostava dos livros, né? Ela já acha que tudo isso é um sinal, né? E por isso ela vai então procurá-lo, né? Teresa, como eu disse, vai ter sempre um enorme ciúme de Thomas, que estava acostumado com uma intensa vida sexual. E mesmo com apenas uma parceira, ele continua com essa intensa vida sexual com outras mulheres. Então esse ciúme vai machucar muito a Teresa, mas vai machucar muito o próprio Thomas. Gosto na narrativa, nessa história, né, de que, se você perceber, o narrador, ele não esconde que ele é o escritor. E ele chega até numa determinada passagem a nos contar como foi que os personagens lhe surgiram. E uma outra coisa que eu gosto bastante hoje nessa narrativa, né, é que há bonitas frases poéticas ou de efeito espalhadas pelo livro todo. Quer um exemplo? Abre aspas. Aquele que deseja continuamente elevar-se deve esperar um dia pela vertigem. Gosto dessa frase. Ou então outra, abre aspas. Os extremos delimitam a fronteira para além da qual a vida termina, e a paixão pelo extremismo, tanto em arte como em política, é um desejo de morte disfarçado. Fecha aspas. Nunca tinha pensado sobre isso, né? Que os extremistas têm um desejo ali de morte disfarçado. Vou pensar mais sobre isso. Bem, a Teresa não vai mais ser garçonete, ela vai se tornar fotógrafa e vai fotografar a invasão russa, né? E como não podia os fotógrafos estrangeiros entrar, ela dá um jeito de mandar os filmes para fora. Já a Sabina, eu já disse, é uma pintora e ela é uma personagem que foge do amor e do compromisso. O Thomas vai ser perseguido pelos soviéticos e vai ter um momento que ele não vai poder mais exercer a medicina. E o Franz, que é o acadêmico, né? Ele anseia por ter uma vida mais intensa, né? Ele está um pouco cansado das muitas letras, muitas palestras, muitos estudos que é a vida da academia. Claro que eu não vou contar o final, mas eu creio que é um livro que não pode ser lido em um grande período de tempo, porque a história ela perde o elan, a emoção que é o fio que identifica ao leitor os 4 personagens, né? É uma história de introspecção e de dor. E é fácil a gente se cansar, se perder esse fio narrador. Então não pode perder o fio narrador. Eu acho que também, eu acredito que foi esse o motivo de eu não ter gostado do livro. Eu li em um momento em que eu fiz uma leitura muito espaçada. Na terceira vez, que foi a última, eu resolvi que eu ia ler apenas em 2 dias, né? Isso muda completamente o processo de leitura. Um dia eu vou falar sobre processo de leitura. E por isso que essa leitura, eu me envolvi com ela e ela me cativou profundamente. Então é um livro que hoje eu recomendo e eu entendo porque tanta gente gosta, que era uma coisa que eu não entendia.
Nós vamos falar de outros livros do Milan Kundera. E se inscreva, né? Deixe seu like para você saber quando esses vídeos vão ser postados. E, se possível, acompanhe as minhas crônicas às terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Até a próxima!